O cheiro chega antes de qualquer outra coisa. Não é um cheiro que você identifica. É um cheiro que você é. Está na lã grossa da gambeson, a jaqueta acolchoada que você veste antes da cota de malha, encharcada de suor acumulado por dias, numa camada que o frio da manhã cristalizou em algo entre gordura e sal. Está nas suas mãos, que cheiram a ferro e a couro, e a algo mais velho, mais fundo, que vem da pele em si. O cheiro do corpo que trabalha sem água suficiente para se lavar. O cavalo à sua esquerda resfolega, e por um momento você se pergunta se o animal sente o cheiro de você da mesma forma que você sente o dele. Provavelmente sim. Provavelmente é por isso que ele não recua. Você tem 28 anos e chama-se Guilherme. Mas isso não importa. O que importa é o peso. 15 quilos de cota de malha sobre os ombros, a gambeson úmida por baixo, os braços que já doem antes de você ter levantado nada hoje. A campanha de Guilherme de Normandia passa a 3 léguas daqui, e você marcha para encontrá-la esta tarde. Mas primeiro, o problema da manhã. Qual é o problema da manhã, em 1050, para um cavaleiro que dormiu no celeiro de uma aldeia normanda? O problema é que não há solução, não há papel, não há água quente, não há sabão. E a igreja tem uma opinião muito firme sobre se isso deveria te perturbar. Mas o que os pergaminhos medievais revelam é diferente do que a igreja pregava. E essa diferença vai mudar o que você pensa sobre o que uma civilização pode glorificar e o que escolhe não ver. Estamos na Normandia, norte da França, outono de 1050. O Ducado da Normandia é, neste momento, uma das entidades políticas mais militarmente organizadas da Europa Ocidental. Guilherme, que a história vai chamar de o Conquistador, mas que em 1050 ainda é o bastardo de 22 anos, tentando consolidar o controle sobre vassalos que não o respeitam completamente, está reunindo forças para uma série de campanhas internas que vão determinar se ele governa de verdade ou apenas de nome. Você é um dos homens que ele reuniu, não porque é alguém importante, mas porque tem um cavalo, tem uma cota de malha e tem o título de cavaleiro desde 2 anos atrás, quando seu senhor te armou numa cerimônia que durou mais do que o banho ritual que a precedeu. Esse banho ritual, aliás, é o único banho documentado em muitos registros da cavalaria medieval. Preciso pausar aqui um segundo, porque quando comecei a pesquisar esse tema, eu esperava encontrar sujeira e preguiça. O que encontrei foi mais perturbador. Um sistema de crenças deliberado, construído ao longo de séculos, que transformou a falta de higiene em argumento espiritual. E quando você entende esse sistema por dentro, a partir do corpo de quem vivia dentro dele, a história da Idade Média muda completamente de forma. O Concílio de Auxerre, realizado em 578, havia declarado que tomar banho no domingo era pecado. Não porque a igreja se opunha à limpeza em si. A questão era mais sutil e, por isso, mais poderosa. O banho público, herdado dos romanos, era associado a prazer físico, a vaidade, a preocupação com o corpo que desviava a alma de Deus. São João Crisóstomo, no século IV, escreveu que o cuidado excessivo com o corpo era indício de fraqueza moral. São Bento, cujas regras monásticas estruturaram a vida religiosa ocidental por séculos, permitia banho completo apenas para os doentes. Os saudáveis, segundo a Regula Benedicti, deveriam lavar apenas as mãos, os pés e o rosto. Os saudáveis não precisavam de mais. E aqui está o dado que reorganiza tudo. Quando historiadores medievalistas como Georges Duby, em sua obra A Sociedade Cavaleiresca, de 1988, examinam os manuais de cortesia e os tratados sobre a vida do cavaleiro circulantes no século XI, encontram uma concordância notável entre textos de origens diferentes. O cavaleiro ideal não cheira bem. O cavaleiro ideal cheira a campanha. O suor da batalha era mencionado em canções de gesta não como defeito a ser corrigido, mas como evidência de serviço, a prova física de que o corpo foi colocado a serviço de algo maior que ele mesmo. Você não sabe que está sendo glorificado por não se lavar. Você só sabe que está com frio, que o intestino pede atenção e que o único recurso disponível é o canto do celeiro com menos palha. A higiene depois das necessidades, em 1050, na Europa Ocidental, é uma questão de recursos e de contexto. Na ausência de papel,
que a Europa ainda não produz em escala. O papel de origem árabe começa a circular na Península Ibérica neste século, mas ainda não chegou ao cotidiano normando. Os materiais utilizados são o que o ambiente oferece: folhas largas quando há, pedras lisas quando não há, palha seca quando é tudo que existe, água quando existe e quando o frio não torna a ideia completamente insuportável. Os registros medievais que sobreviveram raramente mencionam esses detalhes, não porque não existiam, mas porque não eram considerados dignos de registro, o que é, em si, uma forma de dado histórico. O que foi registrado são as exceções. Os mosteiros ricos, que tinham latrinas coletivas com fluxo de água corrente, os palácios que tinham garderobes, os nichos sobre as muralhas externas dos castelos, por onde os dejetos caíam diretamente para o fosso ou para a encosta. O castelo de Carisbrooke, na ilha de Wight, cuja estrutura inicial data exatamente deste período e foi escavada e estudada em detalhe por arqueólogos do English Heritage entre 1993 e 2001, tinha garderobes posicionadas estrategicamente nas paredes externas, com assentos de pedra escavados diretamente na alvenaria. Para os que moravam no castelo, havia uma solução arquitetônica. Para você, que dorme no celeiro de uma aldeia a caminho da campanha, há o canto com menos palha. Essa distinção entre quem tem infraestrutura e quem não tem é o primeiro nó que este roteiro vai puxar, porque a história da higiene medieval não é uniforme. Não era o mesmo para o bispo e para o cavaleiro itinerante. Não era o mesmo para a abadesa com acesso ao sistema de água do mosteiro e para a aldeã que partilhava o mesmo poço para beber e para lavar. O que era uniforme era a doutrina que tornava a falta de infraestrutura não apenas tolerável, mas virtuosa. Você termina. Ajusta a gambezon. Sente o peso familiar da cota de malha descendo nos ombros enquanto o escudeiro ajuda a colocar. E caminha para onde o dia começa, junto ao cavalo, ao fogo pequeno, ao pão duro que é o café da manhã de quem marcha. O cheiro de você acompanha cada passo. Aqui está o que os registros revelam, quando você olha para o cotidiano do cavaleiro medieval com a precisão de quem quer saber o que havia, e não o que deveria haver. A cota de malha que você usa é um objeto que não pode ser lavado com água sem enferrujar. O processo de manutenção documentado nos tratados de armaria medievais envolvia rolar a malha em barril de areia grossa para remover ferrugem e depósitos. Depois, esfregar com pano seco embebido em sebo de animal, gordura, para criar uma camada protetora contra a umidade. A sua armadura é literalmente esfregada com gordura animal como forma de conservação. Você usa isso sobre a gambezon de lã. Você usa a gambezon de lã sobre a pele. Não é descuido, é tecnologia. Mas é uma tecnologia que não previu o cheiro de 6 semanas de campanha. As análises de têxteis medievais, recuperados em contextos arqueológicos, incluindo o trabalho do Medieval Clothing and Textiles Project, publicado em série pela Boydell Press desde 2003, coordenado por Robin Netherton e Gail Owen Crocker, identificaram em fragmentos de lã do período marcas de uso prolongado sem lavagem, cristais de sal, gordura oxidada e, em alguns casos, proteínas consistentes com suor humano acumulado em múltiplas camadas de depósito. Não uma semana. Múltiplas semanas, possivelmente meses. O que isso significa, no corpo de um cavaleiro em campanha, é uma equação simples e desconfortável. 15 quilos de metal sobre uma camada de lã que acumula suor, que não é lavada, que retém calor no inverno e amplifica o calor no verão, e que, sob a malha com sebo, cria um ambiente fechado, onde bactérias se multiplicam com a eficiência que a biologia garante, independente do século em que você vive. Infecções cutâneas, irritações crônicas, furúnculos nas áreas de atrito. Os registros médicos medievais os practica dos físicos do período, incluindo o Practica de Bartolomeu de Salerno, escrito por volta de 1150, e hoje preservado em manuscrito na Biblioteca Apostólica Vaticana, descrevem essas condições com uma regularidade que indica frequência. Erupções na pele causadas por calor e umidade retida,
São mencionadas como afecções comuns em homens que usam armadura por períodos prolongados. Eles tinham um nome para isso. Não tinham solução. Ou melhor, tinham soluções que o mundo moderno olha e chama de inadequadas, mas que eram racionais dentro dos recursos disponíveis. A erva de São João, o que hoje chamamos de Hipericum perforatum, aparece nos herbanários medievais como tratamento para irritações cutâneas e infecções superficiais. O mel era usado como antibacteriano tópico em feridas, numa prática que a medicina moderna redescobriu e validou. Estudos publicados no Journal of Wound Care entre 2004 e 2011 confirmaram que o mel de manuka tem propriedades antibacterianas mensuráveis contra Staphylococcus aureus, a mesma bactéria que provavelmente causava boa parte dos furúnculos documentados nos practica medievais. O cavaleiro que esfregava mel numa ferida aberta sob a armadura não estava fazendo feitiçaria. Estava fazendo, com os recursos do século XI, o que a farmacologia do século XXI confirma como eficaz. Mas o mel era caro. A erva de São João crescia em campo aberto. E você, cavaleiro de segunda categoria em campanha, tem acesso ao que cresce no caminho. A sua relação com a água é a próxima camada desta história. Não é que você não se lava nunca. É que lavar é uma decisão, não uma rotina. Uma decisão que depende de acesso, de temperatura, de tempo e de uma equação de risco que o seu corpo faz automaticamente. Água fria no outono normando, sobre um corpo que vai dormir num celeiro ou ao relento, significa risco de febre. Febre em campanha, longe de qualquer físico, significa uma probabilidade não negligenciável de que você não levante. Você sabe isso não como estatística, você sabe isso porque viu acontecer. O cavaleiro da aldeia vizinha, 3 anos atrás, que se banhou num córrego após uma jornada longa e ficou de cama com febre por 10 dias. Ninguém te ensinou a evitar água fria. A experiência ensinou. O que você sabe sobre lavar as mãos antes de comer é que deveria vagamente porque algum padre já mencionou algo sobre isso. O que você não sabe é o mecanismo. A ideia de germe, de contaminação invisível, está a 800 anos de distância. Então, lavar as mãos é um gesto de cortesia, não de saúde. É o que se faz antes de sentar à mesa de um senhor. No campo, a mesa não exige cerimônia, e as mãos ficam como estão. Aqui está o que os registros revelam. Os surtos de doenças gastrointestinais em acampamentos militares medievais eram tão previsíveis que os cronistas raramente os comentavam com detalhes. Eram parte do custo esperado de qualquer campanha prolongada. A obra War in the Middle Ages, de Philippe Contamine, publicada originalmente em francês em 1980 e traduzida para o inglês em 1984, documenta que em várias campanhas do período, as baixas por doença superavam as baixas por combate em proporções que variavam de 2 para 1 a 4 para 1. 2 a 4 soldados morrendo de disenteria, febre e infecção para cada um morto em batalha. Você não é uma estatística ainda, mas conhece homens que foram. O acampamento onde você chega ao meio do dia tem a geometria do improviso. Tendas de lona sobre estacas, cavalos amarrados em linha, fogueiras distribuídas sem plano visível, o cheiro que é a soma de 300 homens, de 300 cavalos, de carne sendo assada, de couro molhado, de lama e de dejetos humanos depositados sem distância suficiente dos locais onde se come e se dorme. Nenhum exército medieval do século XI tinha o equivalente a um sistema sanitário de campo. Os regulamentos romanos, que prescreviam latrinas cavadas a uma distância mínima do acampamento, com cobertura de terra após o uso, são documentados nos textos de Vegésio, compilados no século IV, e eram tecnicamente disponíveis a qualquer homem letrado do século XI. O problema é que a cadeia entre o texto disponível e a prática cotidiana num acampamento normando de 1050 era longa, era imperfeita e dependia de um oficial disposto a fazer os homens cavarem quando estavam cansados e com fome. Em geral, ninguém cavava. O resultado era previsível pela biologia, invisível pela medicina do período e documentado pelos cronistas apenas como pestilência que assolou o campo, sem entender o mecanismo,
sem ver a conexão entre o poço que ficava a 20 metros da área de dejetos e os homens que caíam com cólicas 3 dias depois. Você não vê essa conexão. Ninguém no acampamento vê. O que você vê é que alguns homens ficam doentes e outros não. E que há uma sensação vaga de que Deus distribui isso conforme algum critério que nenhum padre explica de forma completamente satisfatória. Se alguém aqui já trabalhou num ambiente onde as regras básicas de higiene dependiam da boa vontade de quem estava no comando, e onde todo mundo sabia que a situação era ruim, mas ninguém tinha autoridade ou energia para mudar, escreve aqui embaixo. Essa dinâmica também tem 1000 anos. A armadura, enquanto isso, acumula. O sebo aplicado na semana passada misturou-se com a lama do caminho, com a chuva de anteontem, com o suor de hoje. A cota de malha, quando você a remove para o único intervalo de descanso do dia, deixa na gambezon uma marca escura na altura dos ombros e da clavícula, o ponto onde o peso é maior, onde o metal pressiona com mais constância. Essa marca não sai com a friagem da noite. Ela é, a esta altura, parte do tecido. Aqui está o que a história costuma omitir sobre a vida dentro de uma armadura. O problema não era entrar, era ficar. Uma cota de malha de cavaleiro do século XI, como a recuperada em fragmentos nos sítios arqueológicos de Hastings e catalogada pelo English Heritage, pesava entre 12 e 18 quilos, dependendo da extensão e da espessura dos aros. Estava distribuída sobre os ombros e o tronco de forma relativamente equilibrada, o que tornava o peso mais suportável do que parece. Mas mais suportável não é o mesmo que confortável, e o que o conforto impossibilitava era a transpiração controlada. Dentro da gambezon, sob a cota, o corpo cria um microclima. No esforço físico, a temperatura corporal sobe. O suor não evapora. A lã retém. A umidade acumula. Numa jornada de 4 a 6 horas de marcha a cavalo, um homem adulto pode perder entre 1 e 2 litros de líquido por suor dentro dessa camada fechada. Esse líquido não vai a lugar nenhum. Fica ali entre você e o ferro. Reis e bispos medievais resolviam isso, quando podiam, com trocas frequentes de gambezon. Os inventários dos guarda-roupas reais do período, estudados pela historiadora Meredith Gill, na coleção Medieval Dress and Textiles in Britain, listam dezenas de gambezons lavadas e alternadas em rotação. Um rei poderia trocar de roupa de baixo todos os dias. Um cavaleiro de campanha tinha o que carregava, que era, na maioria dos casos, o que estava usando, e mais uma peça de reserva que já cheirava quase tanto quanto a primeira. Você tem uma peça de reserva. Ela está na alforge do cavalo, dobrada sobre si mesma, e você vai usá-la quando? Quando esta estiver boa demais para continuar ou ruim demais para aguentar. E a diferença entre esses dois pontos é menor do que você gostaria que fosse. O escudeiro que te acompanha, um menino de 15 anos chamado Raul, que vai ser cavaleiro daqui a 3 anos se sobreviver à campanha, olha para você quando você abre a alforge e não diz nada. Raul não tem peça de reserva. Raul tem o que está no corpo. Isso também é hierarquia. A limpeza na Europa medieval era um marcador de posição com uma lógica própria e contraditória. Quem tinha recursos podia ser limpo, e ser limpo era sinal de requinte. A rainha Matilda, mãe de Guilherme, é descrita nas crônicas normandes como mulher de extrema elegância e cuidado pessoal. Mas para o cavaleiro em campanha, a sujeira acumulada era simultaneamente sinal de serviço e marca de sacrifício. Você estava sujo porque estava servindo. A tensão entre esses dois polos, a limpeza como nobreza versus a sujeira como virtude marcial, percorre toda a literatura cavaleiresca do período com uma ambiguidade que os textos nunca resolvem completamente, porque não havia como resolver. O corpo continuava a existir, continuava a cheirar, continuava a pedir o que a doutrina dizia que não era necessário. O almoço chega, pão de centeio escuro, pedaços de carne fervida num caldeirão comunitário e uma caneca de cerveja fraca, a cerveja medieval, fermentada em baixa graduação, que era usada não apenas como bebida, mas como substituta funcional da água em contextos onde a água tinha gosto ruim ou reputação pior. A fermentação matava parte dos patógenos que tornavam a água de fontes próximas a acampamentos uma roleta de risco.
Não porque os medievais entendessem o mecanismo microbiológico, não entendiam. Mas a experiência acumulada de gerações havia ensinado empiricamente que a cerveja fraca adoecia menos do que a água próxima de onde os cavalos bebiam. Você come com as mãos que estiveram no couro, no ferro, na lama do caminho. Não pensa nisso. Ninguém ao seu redor pensa nisso. E aqui está onde o paradoxo central desta história começa a mostrar os dentes. A civilização que você representa, a civilização cavaleiresca normanda que vai, em 16 anos, mudar o destino da Inglaterra, da Sicília e de boa parte da Europa mediterrânea, era, ao mesmo tempo, uma das forças militares mais organizadas do seu tempo e completamente cega para a relação entre o que entrava pela boca e o que derrubava os seus homens. A armadura protegia do golpe de espada, não protegia do que estava na água. Os muçulmanos, neste mesmo momento histórico, tinham uma relação radicalmente diferente com a higiene corporal. E isso não é coincidência religiosa, é consequência de texto. O Corão e os hadiths do profeta estabeleciam rituais de limpeza corporal, a ablução, o wudu, como obrigações religiosas, não opcionais. Lavar as mãos antes de comer era preceito religioso. Lavar as partes íntimas após as necessidades era preceito religioso. Os hammams, os banhos públicos islâmicos, floresceram em toda a extensão do mundo muçulmano medieval como infraestrutura religiosa tanto quanto social. Em Córdoba, no mesmo século XI, havia 300 hammams públicos em funcionamento simultâneo. Em Paris, no mesmo período, há registros de um único banho público operando de forma irregular, mencionado de passagem numa crônica monástica, sem que o cronista demonstre particular interesse pelo assunto. 300 contra 1. Quando os cruzados encontrarem os exércitos muçulmanos, 45 anos depois desta manhã normanda, em que você ajusta a gambeson e sente o cheiro de si mesmo, vão escrever nas suas crônicas sobre o requinte e a fragilidade dos inimigos que usavam perfume e se banhavam com frequência. Vão escrever isso como crítica. O que os registros revelam é diferente do que as crônicas sugerem. Os exércitos muçulmanos, ao longo das cruzadas, tiveram consistentemente menores taxas de mortalidade por doença em campanha do que os exércitos cruzados. A relação entre higiene ritual, qualidade da água de consumo e saúde no campo não era entendida como relação causal por ninguém naquele período, nem pelos que praticavam higiene, nem pelos que não praticavam. Mas os números estavam lá, invisíveis como sempre, registrando o que as doutrinas não queriam ver. A tarde traz o que a tarde sempre traz em campanha: movimento. Você monta. O cavaleiro à sua esquerda, um homem de uns 35 anos chamado Fulbert, que tem uma cicatriz no queixo de uma campanha anterior, e o hábito de cuspir para o lado antes de dizer qualquer coisa importante, comenta que o tempo vai fechar. Você olha para o céu e concorda. Nuvens baixas do norte, aquele cinza específico que não é chuva ainda, mas é a promessa de chuva. O tipo que cai devagar e encharca tudo sem nunca parecer suficiente para justificar parar. Fulbert cospe para o lado. Vamos dormir molhados. Você não responde porque não há resposta útil. Dormir molhado em cota de malha é uma das condições que os cavaleiros medievais conheciam com uma intimidade que nenhuma canção de gesta jamais transformou em verso, porque não há como fazer poesia do friozinho que entra pela gambeson encharcada e fica ali, úmido, te acompanhando na inconsciência. A hipotermia leve, o estado de não conseguir aquecer completamente mesmo depois de parar de tremer, que persiste pela manhã seguinte e torna cada movimento um pouco mais lento, um pouco mais custoso. Você já dormiu molhado antes, já vai dormir de novo. E aqui está a dimensão que a história da higiene medieval raramente toca com a honestidade que merece. Não é apenas o que você não faz ao corpo que importa. É o que o corpo acumula quando não há condições de fazer o que deveria. A pele, depois de semanas de suor acumulado, de gordura de sebo misturada à gordura natural da epiderme, de atrito constante com a lã, começa a reagir. Os medievais chamavam de fogo de São Antônio. Diversas condições cutâneas, cujas causas eram múltiplas,
ergotismo, infecções bacterianas, dermatites de contato, e que se manifestavam com semelhanças visuais suficientes para que o agrupamento fizesse sentido prático, mesmo que não fizesse sentido etiológico. O que os documentos clínicos medievais, especialmente as compilações de casos da Escola de Salerno, ativa precisamente neste período do século XI e considerada o primeiro centro médico sistematizado da Europa Ocidental, descrevem com mais frequência em contextos militares, são as condições que hoje chamaríamos de dermatite de fricção, foliculite bacteriana e micoses superficiais. Infecções fúngicas que prosperam em ambientes quentes e úmidos, exatamente o ambiente que a gambeson retida sob a malha cria com uma eficiência que a biologia não precisa de intenção para executar. Tinea corporis, tinea pedis. O que hoje você chamaria de frieira ou micose, o que os cavaleiros medievais chamavam quando chamavam de alguma coisa de praga da pele, ou simplesmente registravam como parte do custo da profissão, se é que registravam. Na maioria dos casos, não registravam, porque o que você não nomeia de certa forma não existe como problema. Existe como condição, como o fundo constante sobre o qual a vida acontece, insuportável demais para ignorar, rotineiro demais para reclamar. A chuva começa às 3 horas da tarde. Fulbert cospe para o lado sem dizer nada. Você puxa o manto de lã sobre os ombros e sente a cota de malha começar a esfriar por dentro. A temperatura da lã encharcada é diferente do frio seco. É um frio com peso, um frio que adere. Existe um documento que não recebe atenção suficiente quando se fala de higiene medieval, a Regula ad Servus Dei, de Santo Agostinho, revisada e amplamente copiada nos mosteiros do século XI, que incluía instruções práticas para a vida comunitária religiosa. Um dos capítulos trata especificamente da lavagem do corpo. Banho completo seria permitido uma vez por mês, mas somente mediante permissão do superior. Não como regra de saúde, como concessão controlada, pedida com humildade, concedida com discernimento. O banho como ato de submissão à autoridade, não como ato de higiene. Mas o que os registros revelam quando se compara esse texto com os registros arqueológicos das próprias instalações monásticas é uma contradição silenciosa. Os mosteiros beneditinos bem dotados tinham sistemas de água corrente sofisticados para o período. A abadia de Cluny, reconstruída a partir de 1088 e considerada a maior igreja da cristandade até a construção de São Pedro em Roma, tinha uma rede de canalizações em chumbo que levava água corrente para a cozinha, para o lavabo ritual e para as latrinas. Cluny tinha infraestrutura de higiene que muitos castelos não tinham. O texto dizia: banha-te pouco com humildade. A pedra dizia: aqui está a água, canalizada, disponível. Essa contradição não é hipocrisia. É o retrato de uma civilização que tinha, simultaneamente, o conhecimento técnico para construir infraestrutura de higiene e uma doutrina que tornava difícil justificá-la como prioridade. A água corrente de Cluny existia para a cozinha, para os ritos litúrgicos, para as latrinas coletivas, funções que tinham justificativa comunitária ou ritual. O banho individual, o cuidado com o próprio corpo como fim em si mesmo, continuava a carregar o peso doutrinário de São João Crisóstomo, de São Bento, de cada padre que havia equiparado o cuidado corporal à vaidade pecaminosa. Você não está em Cluny, você está num acampamento normando, encharcando. O que você usa para o que hoje chamamos de papel higiênico, num contexto de campanha medieval em 1050, é registrado nas fontes indiretas, nos escritos de viajantes, nos tratados agrícolas, nos raros documentos que tocam no cotidiano corporal, sem o pudor que os tornava invisíveis. Musgo úmido quando disponível, eficaz, macio, com propriedades levemente antissépticas que a fitoterapia medieval intuitivamente reconhecia sem nomear o mecanismo. Folhas largas e não urticantes, quando a estação e o terreno ofereciam. Pedras lisas. Aliscos, como era chamado em alguns textos latinos medievais, o seixo usado para a higiene após as necessidades. Palha, feno.
Em contextos mais abastados, pedaços de tecido velho reutilizados para a função. O papel, na acepção que o mundo moderno conhece, começou a ser produzido na Europa a partir do século XII. A primeira fábrica de papel europeia documentada foi instalada em Játiva, na Espanha Moura, por volta de 1150. A tecnologia chegou ao norte da França apenas no século XIV. Em 1050, você está a 300 anos do papel. 300 anos. E o musgo não está disponível em todos os lugares que a campanha leva você. Aqui está o que os registros revelam sobre as consequências médicas dessa realidade. As infecções urinárias e intestinais recorrentes, documentadas em registros monásticos medievais, onde a regularidade dos registros de saúde era maior do que nos contextos militares, mostram uma prevalência de condições associadas à higiene inadequada, que os físicos do período tratavam com ervas e orações em proporções aproximadamente iguais. O Física de Hildegarda de Bingen, compilado entre 1150 e 1160 e hoje preservado em múltiplos manuscritos, descreve tratamentos para o que são claramente infecções recorrentes do trato urinário e intestinal, com uma frequência que indica condição comum, não exceção. Condição comum, para todos, para o bispo e para o cavaleiro, para a abadesa e para a lavadeira. A biologia não negociava com a hierarquia. A noite cai sobre o acampamento com a chuva ainda fina. Você remove a cota de malha com a ajuda de Raul e a gambeson faz o barulho específico de lã molhada sendo separada do ferro. Um som pastoso, denso, que ressoa diferente do barulho seco da manhã. Você pendura a gambeson sobre uma estaca perto do fogo, não perto demais porque lã seca depressa vira lã queimada, mas perto o suficiente para que o calor faça alguma coisa até amanhã. Raul faz o mesmo com a dele, no mesmo gesto, no mesmo ângulo. Ele aprendeu isso observando você, e você aprendeu observando alguém antes, e esse alguém observou alguém antes, numa cadeia de aprendizado prático que nenhum manual de cavalaria jamais registrou, porque era óbvio demais para merecer registro. O que é óbvio demais para registro é onde a história real mora. Você senta perto do fogo com a camisa de linho que fica por baixo de tudo, a última camada, a que toca a pele diretamente. E é a primeira vez do dia que o frio não vem do metal. A camisa está úmida, mas não encharcada. Cheira. Você cheira. O fogo cheira. O cavalo ao fundo cheira. É um cheiro coletivo, composto, que o nariz aprendeu a registrar como acampamento e a tratar como neutro, porque é o fundo constante de toda a sua vida há semanas. O cheiro que você não sente mais é o mais perturbador de todos, porque o nariz humano adapta-se aos odores ambientais em menos de 10 minutos. É um mecanismo de economia neurológica, documentado pela neurobiologia olfativa contemporânea, pelo qual o sistema olfativo reduz o sinal de um estímulo constante para liberar capacidade de processar novidades. Você não consegue mais cheirar a si mesmo, não desde a segunda semana de campanha. Isso não significa que o cheiro foi embora. Significa que você parou de notar. Os que chegam de fora ainda notam. O padre que visitou o acampamento na semana passada notou. Você viu pela forma como ele ficou parado por um momento antes de entrar na área principal, com uma expressão que não era exatamente desconforto, mas era adjacente a ele. O mensageiro que chegou de Rouen notou. Respirou pela boca nos primeiros minutos, o sinal inconfundível de quem está gerindo uma informação sensorial que não pediu. Você não notou o que eles notaram na hora? Está notando agora perto do fogo, com a gambeson pendurada na estaca e a chuva fina batendo na lona da tenda atrás de você. E aqui está o paradoxo final que este roteiro inteiro foi construindo, camada por camada, desde amanhã. A civilização que inventou o código de cavalaria, que criou um sistema ético inteiro em torno da pureza, da honra, da nobreza de caráter, do cavaleiro como representação física da virtude cristã, essa civilização construiu esse sistema numa quase total ausência das condições físicas que tornavam possível a pureza que pregava. O cavaleiro devia ser puro e não podia se lavar. O cavaleiro devia ser honrado e dormia no mesmo espaço que o cavalo.
O cavaleiro representava o ideal humano mais elevado da sua cultura. E usava musgo quando havia e pedra quando não havia, numa rotina corporal que a própria igreja, que definia sua ética, considerava indigna de discussão séria. Isso não é hipocrisia, porque hipocrisia exige consciência da contradição. É algo mais revelador que hipocrisia. É uma civilização que construiu seu sistema de valores completamente divorciado da materialidade do corpo que os homens dessa civilização habitavam. O corpo não existia como sujeito moral. Existia como obstáculo, como a parte animal do ser humano, que a alma precisava controlar, subjugar e ignorar. E quando você nega a existência moral do corpo, a sujeira do corpo deixa de ser um problema que precisa de solução. Vira um não assunto. Vira o canto do celeiro com menos palha, que nenhum cronista medieval achou necessário mencionar. Você está de volta, não ao celeiro da manhã, mas ao mesmo cheiro. O mesmo frio específico da gambeson úmida. O mesmo peso nos ombros, mesmo sem a cota. Porque o peso já é memória muscular agora. 15 quilos que existem mesmo quando não estão ali. Fantasma de ferro nos tendões. Mas você não é o mesmo de manhã. De manhã, você não pensava no cheiro. Não porque ele não existia, porque nunca havia razão para pensar nele. Era o fundo, era o ar. Agora você pensa. E pensar muda alguma coisa que não tem nome preciso em nenhum idioma do século XI. Uma distância pequena entre você e a condição. 1 milímetro de consciência que não torna a gambeson menos encharcada nem o musgo mais disponível, mas que faz a diferença entre viver dentro de uma narrativa e ver a narrativa de fora por um instante. O que o mundo vai admirar daqui a séculos é a armadura. O brilho do metal polido, a elegância da cota, os torneios onde cavaleiros em ferro cromado se encontravam sob bandeiras bordadas e a nobreza assistia das tribunas com tapetes e cortinas. Esse mundo existe, vai existir, cada vez mais elaborado, cada vez mais ritualizado, à medida que a paz relativa do século XII permitir que a cavalaria se transforme de realidade militar em performance cultural. O cavaleiro como símbolo vai ficar. O cavaleiro como corpo vai desaparecer dos registros, como sempre. O fogo estalou uma vez, seco, no silêncio. Raul já dorme. Fulbert resmunga algo no sono, cospe por reflexo mesmo inconsciente e torna a silenciar. Você olha para a gambeson na estaca, ainda escura de umidade, ainda cheirando, ainda longe de seca, e pensa numa coisa simples que não é filosofia e não é teologia, e não precisaria de nenhum padre para ser articulada, mas que nenhum padre jamais articulou. Quanto do que chamamos de grandeza é construído sobre o silêncio de tudo que era insuportável e precisava continuar acontecendo assim mesmo, não é uma pergunta retórica. É a pergunta que a gambeson encharcada faz todas as noites e que o poema não ouve porque o poema fala de espadas. Você a ouve, porque você está dentro da gambeson. Se esse vídeo chegou em você de um jeito que não esperava, compartilha. Não como curiosidade histórica, como espelho do que uma civilização escolhe glorificar e do que escolhe não ver. Se inscreve no canal porque tem muito mais história assim esperando. História que o monumento não conta, que o poema não menciona, que o livro didático passa rápido demais. E nos comentários, me conta qual período, qual personagem, qual cheiro da história você quer que eu vá pesquisar a seguir. Não é protocolo, é que as histórias que mais me perturbaram aqui chegaram de sugestões de quem chegou até o fim do vídeo. Você claramente é esse tipo de pessoa, então me conta.